Ai, colega, o que é a língua portuguesa? Língua portuguesa é uma língua indo-europeia. Para facilitar as informações. É para escrever as cartas. É a quinta língua mais falada no mundo. É bom para fazer a poesia. É uma língua mais falada na comunidade dos países de língua portuguesa. Quem aprender português conhece muitas ciências. A língua portuguesa É uma ferramenta comunicação. Olá, meus irmãos estudantes e telespectadores educativos. Encontramos novamente comigo Maria Baquita e meu colega Vive Simões no programa Ensino à Distância. Este é programa para os estudantes do 7º ano do 3º ciclo. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as aulas de telescola. E também para todos os estudantes podem abrir as aulas no YouTube. Para ter acesso a todas as aulas no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não esqueçam, pegue o seu telefone e escreve no YouTube Telescola. E hoje nós vamos aprender a matéria de língua portuguesa com o título Infinitivo Pessoal. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora o professor da língua portuguesa. Boa linha para vocês. Olá, meus estudantes, docentes, discentes e telespectadores. Continuaremos a aprender nossa língua portuguesa. O título que nós vamos aprender agora é sobre infinitivo pessoal. Primeiro, gostaria de dizer o que é o infinitivo pessoal. Bem, acabamos de ver as perguntas na tela. Para os nossos professores, estudantes e toda a comunidade que está vendo a televisão em casa, a língua portuguesa é uma ferramenta que facilita a nossa comunicação entre nós e em todos os países que falam língua portuguesa. Por isso que nós precisamos de aprender mais sobre língua portuguesa. Gramática. Infinitivo é uma das 3 formas nominais do verbo, sendo aquela com a qual o verbo se apresenta naturalmente sem qualquer conjugação. Corresponde ao lema do verbo, encabeçando sua entrada em dicionários e enciclopédias. Transmite ideia de uma ação ou estado, porém sem vinculá-la a um tempo, modo ou pessoa específica. Na língua portuguesa, além do infinitivo não flexionado ou infinitivo impessoal, também existe o infinitivo flexionado por pessoas chamado de infinitivo pessoal. Portanto, o infinitivo pessoal é formado a partir do infinitivo impessoal, adicionando-se as desinências iguais às do futuro do subjuntivo, és, mos, des, em. Por isso, nos verbos regulares, esses 2 tempos se confundem. Por exemplo, aqui ao meu lado. Cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes, cantarem. Vejamos agora os exemplos na tela. Costuma-se usar o infinitivo pessoal quando refere-se a um sujeito próprio diferente da oração principal. Exemplo: para conseguirmos sair, alguém precisa de destrancar a porta. O sujeito a que se refere é expresso antes do infinitivo. Exemplo: para nós conseguirmos sair, precisamos abrir a porta. O sujeito é indeterminado na terceira pessoa do plural. Exemplo: para conseguirem sair, devem abrir a porta. Em ação recíproca ou reflexiva. Exemplo: se abrirem-se as portas, poderemos sair. Estes foram os exemplos do infinitivo pessoal. Espero que vocês perceberam estes exemplos. Tentem conversar com alguém, mas utilizar modo infinitivo pessoal. Olha, os exemplos que acabamos de ver na tela hoje é muito simples. Mas eu não percebi ainda.
Se quando vou formar uma frase no infinitivo pessoal, eu preciso de saber em que tempo e também como é que vou fazer a conjugação. Para isso, vamos ver agora. O infinitivo não está relacionado com nenhum tempo ou modo verbal. É uma das formas nominais dos verbos juntamente com o gerúndio e o particípio. O infinitivo pessoal é também chamado de infinitivo flexionado. Vamos ver a conjugação dos verbos na tela. Exemplos de verbos conjugados no infinitivo pessoal. Verbo estudar. Primeira conjugação. Eu estudar, tu estudares. Você, ele ou ela estudar, nós estudarmos, vocês, eles ou elas estudarem. Verbo escrever na segunda conjugação. Eu escrever, tu escreveres, ele ou ela, você escrever. Nós escrevermos, vocês, eles ou elas escreverem. Verbos dividir na terceira conjugação. Eu dividir, tu dividires. Ele ou ela, você dividir. Nós dividirmos, vocês, eles ou elas dividirem. Foram os 3 verbos que já vemos na tela. A primeira conjugação do verbo estudar, a segunda conjugação do verbo escrever e a terceira conjugação do verbo dividir. Agora percebi, já posso fazer frases com modo infinitivo pessoal. E agora, antes de continuar, gostaria de convidar-vos para assistir uma curta novelinha com os nossos atores timorenses. Vamos ver. Olá, Olá, se eu posso perguntar? se tu perguntares, Sim. pode. Quem és tu? Sou primogênito. E tu? Sou lindíssima flor. Andava sempre com minha flor. Olha, tenho um trabalho de casa para fazer, mas eu não percebi. Claro, se não estudares como é. Eu estudar, mas continua a ser dificuldade. Procuras ter colegas e estudarem juntos. Se tu puderes ajudar, Se eu puder ajudar, o que é que pensares na tua cabeça? pensar que estudarmos juntos. Eu sei. Teres ideias, não é? Saberes isto? Olha para mim. Saber por que tocar as palavrinhas que me batendo no meu coração. Eu sei, mas batendo sem doer. Olha, saberes que sem doer. Se tu saberes, saber também. Mas eu sentir quando machucado no meu peito. Se eu puder sentir, acho que a dor como sentires. Mas, se eu tocar no seu peito, tudo perder. Mas ter medo de ser estremecido. Ter medo, por quê? Ter medo porque vai ter uma turbulência. Hã? Turbulência! Foi uma pequena novela que acabamos de assistir hoje. Olha que os timorenses também falaram português. E eles compreenderam melhor sobre o infinitivo pessoal. Vamos ver mais. O modo infinitivo pessoal foram os exemplos que acabamos de ver na tela sobre os verbos e também uma novela que os dois jovens conversaram com seus jeitos de expressar. Portanto, o infinitivo pessoal é usado principalmente
quando há um sujeito definido, quando se pretende definir o sujeito através do verbo e quando o sujeito da segunda oração é diferente do da primeira. Vejamos exemplos na tela. Exemplos com sujeito definido. Eu pedi para você contar a história. Eu pedi para eles contarem a história. Eu pedi para tu contares a história. Portanto, as palavras destacadas de cor branca são as palavras do verbo no infinitivo pessoal. Por exemplo, eu pedi para você contar a história. Eu pedi para eles contarem a história. Eu pedi para tu contares a história. Vejamos mais os exemplos com definição do sujeito através da flexão verbal na tela. Exemplos com definição do sujeito através da flexão verbal. Primeiro, seria importante saberem isso. Segundo, seria importante sabermos isso. Terceiro, seria importante saberes isso. As palavras destacadas de cor branca são as palavras do verbo no infinitivo pessoal. Por exemplo, seria importante saberem isso. Seria importante sabermos isso. Seria importante saberes isso. Em seguida, vamos ver os exemplos na tela sobre orações com sujeito diferentes. Exemplos com orações com sujeitos diferentes. Primeiro, a professora mandou os alunos estudarem a lição. Segundo, a mãe pediu para os filhos fazerem silêncio. Terceiro, trouxe brigadeiros para vocês comerem. Também as palavras destacadas de cor branca são as palavras do verbo no infinitivo pessoal. Por exemplo, a professora mandou os alunos estudarem lição. A mãe pediu para os filhos fazerem silêncio. Trouxe brigadeiros para vocês comerem. Além destes, há também infinitivo pessoal composto. O infinitivo pessoal composto é usado nas mesmas situações em que é usado o infinitivo pessoal simples, indicando um fato passado já concluído. É formado pelo infinitivo pessoal do verbo ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Vejamos as fórmulas na tela. Exemplo da conjugação do infinitivo pessoal composto. Eu, ter, mais particípio do verbo principal. Tu teres, mais particípio do verbo principal. Ele ou ela, você ter, mais particípio do verbo principal. Nós termos, mais particípio do verbo principal. Vocês, eles ou elas terem, mais particípio do verbo principal. Exemplos com infinitivo pessoal composto. Ter lido obras de literatura foi essencial para a minha ortográfica e vocabulário. Termos lido obras de literatura foi essencial para a nossa ortográfica e vocabulário. Terem lido obras de literatura foi essencial para a sua ortográfica e vocabulário. O infinitivo pessoal é usado maioritariamente em situações em que há um sujeito definido ou em que se pretende definir esse sujeito. As terminações do infinitivo pessoal são igual às do futuro do subjuntivo nos verbos regulares. Vamos ver uma conversa com os nossos atores. Olá, colega, estão aqui? Olá, querida. De onde? Ouvi um barulho, por isso que eu vi. Queres vir? Quero.
sentados. Sim, teremos lido os jornais. E tu, ter lido o jornal também? Ter lido o jornal da edição ontem. Que notícias ter feito lá no jornal? Ter feito uma notícia sobre o terremoto lá num país desconhecido. Os dois ali terem sentados. Não termos lido obra de literatura. E o que teres pegadas nas suas mãos? Adivinha, o que é ter pegada? Ela é ter pegado uns presentes. Presentes? Para quem? Para você. Ah! Muito bem, já aprendemos vários exemplos com os atores numa conversa sobre o infinitivo pessoal. E agora vamos ouvir mais a explicação do professor. Acabamos de aprender vários exemplos sobre infinitivo pessoal. E agora vou explicar sobre infinitivo impessoal. Uso do infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é usado principalmente em locuções verbais e com alguns verbos que não formam locução verbal. Ver, sentir, mandar. É usado também quando o verbo é regido por uma preposição, quando não há um sujeito definido e com sentido imperativo. Agora vamos ver alguns exemplos sobre infinitivo impessoal com locuções verbais. Vejamos agora os exemplos na tela. Exemplo com locuções verbais. Eles não conseguiram obter a diploma. Exemplo com verbos que não formam locução. Mandei-os começar as tarefas. Exemplos com verbos preposicionados. Elas gostaram de ouvir o orador. Exemplo com sujeito indefinido. Comer saudavelmente é importante. Exemplo com sentido imperativo. Fazer silêncio. Estes foram os exemplos do infinitivo impessoal. Portanto, infinitivo impessoal com vários exemplos como locuções verbais, verbos que não formam locução, verbos preposicionados, sujeito indefinido, sentido imperativo. Então, como é que fazer conjugação com estes modos? Vamos falar um por um. Primeiro, vamos falar sobre o infinitivo impessoal composto. O infinitivo impessoal composto é usado nas mesmas situações em que é usado o infinitivo impessoal simples, indicando um fato passado já concluído. É formado pelo infinitivo impessoal do verbo ter ou haver mais o particípio do verbo principal. Veja os exemplos na tela. Conjugação do infinitivo impessoal composto. Verbo ter mais particípio do verbo principal. Exemplos com infinitivo impessoal composto. Eu gostei de ter lido obras de literatura. Tu gostaste de ter comido banana. Ele gostou de ter comido banana. Nós gostamos de ter bebido as águas. Vocês gostaram de ter visto os filmes no telemóvel. Eles gostaram de ter sentado no jardim. Os exemplos que acabamos de ver na tela mostram a maneira de como utilizar o verbo ter mais particípio do verbo principal. Isto é que significa infinitivo impessoal composto. Mas agora vamos assistir mais uma conversa com os nossos artistas timorenses. Olha, gostei de ter estado convosco. Pode, sempre assim. Obrigado. Mas olha, estaram a ter preocupado com tantas coisas? Sim, gostamos de ter lido os jornais. E agora vamos ali.
O que ter feito no jornal? E tu? Gostaste de ter comido banana? Sim, gostei. A banana é gostosa. Mas olha ali, eles também gostaram de ter comido banana. E tu? Gostaste de ter preocupado com os colegas? Eu não. Gostei de ter lido obras de literatura. Olha, colegas, vocês gostaram de ter visto os filmes no telemóvel? Olha tu, gostaste de ter preocupado conosco? Sai daqui para teus colegas ali. Mas nunca gostei de ter estado com eles. Sai daqui. És um chato. Mas eles gostaram de ter sentado no jardim. Vais tu também. Bem chato. Vou-me embora. Foi uma conversa entre os nossos artistas timorenses. E agora continuamos a falar sobre infinitivo pessoal ou infinitivo impessoal. Há duas situações principais em que é facultativo o uso do infinitivo pessoal ou do infinitivo impessoal. Quando o sujeito da segunda oração é igual ao do sujeito da primeira oração e na voz passiva. Com verbo pronominal ou de ligação. Vejamos agora exemplos na tela. Exemplos com orações com sujeito iguais. Primeiro, eles estão aqui para apresentar o novo catálogo. Segundo, eles estão aqui para apresentarem o novo catálogo. Exemplos na voz passiva. Primeiro, foram comunicadas as mudanças a serem implementadas na empresa. Segundo, foram comunicadas as mudanças a serem implementadas na empresa. Foram os dois exemplos, como aqui ao meu lado. Exemplos com orações com sujeito iguais e exemplos na voz passiva. E vou explicar um por um. Primeiro, vamos falar sobre os exemplos com orações com sujeito iguais. Exemplos com orações com sujeito iguais. Eles estão aqui para apresentar o novo catálogo. Eles estão aqui para apresentarem o novo catálogo. João, tu estás ali para ler o livro. João, tu estás ali para leres o livro. Nós estamos aqui para falar sobre o futuro deste país. Nós estamos aqui para falarmos sobre o futuro deste país. Portanto, vemos e ouvimos uma oração com um sujeito igual. Vemos os diferentes nesta frase são os verbos. Se for na terceira pessoa do plural, utilizar o verbo apresentar, apresentarem. Se for na segunda pessoa do singular, utilizarmos o verbo ler, leres. Mantém-se o verbo principal e aumenta mais es, mos, em, no final dos verbos infinitivos, para ser ler, leres, ler, lermos e lerem. Por exemplo, verbo gostar, eu gostar, tu gostares, ele ou ela, você gostar. Nós gostarmos, vocês, eles ou elas gostarem. As palavras destacadas de cor brancas são do verbo gostar. Então, mantém-se o gostar. Se for na primeira pessoa, mantém-se o verbo principal, gostar. Se for na segunda pessoa, mantém-se o gostar e mais es para ser gostares. E for na terceira pessoa, mantém-se o verbo principal, gostar. Se for na primeira pessoa do plural, mantém-se o gostar e mais mos para ser gostarmos. Se for na segunda ou terceira pessoa do plural, mantém-se o gostar e mais em para ser gostarem. Foram os exemplos que acabamos de aprender. Espero que vocês gostaram desta aula.
Mas antes de continuar, gostaria de convidar-vos para apreciar uma maravilhosa música cantada pelos cantores timorenses. Vamos agora. Você escrever numa carta, talvez eu diria pra você pensar na cabeça, talvez eu diria pra você lembrar no coração. Eu diria pra você sentir no seu corpo se seria melhor ficar comigo, se seria melhor lembrar-se de mim, tudo aquilo que passou seria melhor lembrar-se. Gostaria que voltasse pra nós. Ficaria machucado nos peitos, o coração estremecido. Vocês gostaram desta música? A música é linda. Eu gostei. E agora daremos a continuidade na nossa aula com o professor. Muito bem. Como hoje eu já expliquei, vemos frases com orações com sujeito iguais. Agora vamos ver os exemplos na voz passiva. Exemplos na voz passiva. Primeiro, foram comunicadas as mudanças a serem implementadas na empresa. Segundo, foram comunicadas as mudanças a serem implementadas na empresa. Foram os exemplos. E agora vamos praticar com alguns exercícios. Primeiro, vou dar um exemplo aqui ao meu lado. Complete com os verbos no infinitivo pessoal. Por exemplo, número 1. Fomos visitar a Ana. Traço, verbo estar. Complete a frase no traço com o verbo estar. Agora vocês vão praticar sozinho em casa. Complete com os verbos no infinitivo pessoal. Por exemplo, número 1. Depois de traço, pensar, decidimos não fechar o negócio. Complete a frase com pensarmos. Portanto, a frase correta é: depois de pensarmos, decidimos não fechar o negócio. Número 2. Quero acabar o bolo antes de traço, chegar os convidados. Complete a frase com chegar. Portanto, a frase correta é: quero acabar o bolo antes de chegar os convidados. Número 3. Depois de vocês, traço, partir, arrumo a casa. Complete a frase com partirem. Portanto, a frase correta é: depois de vocês partirem, arrumo a casa. Número 4. Até nós, traço, encontrar o dinheiro, ninguém sai da sala. Complete a frase com encontrarmos. Portanto, a frase correta é: até nós encontrarmos o dinheiro, ninguém sai da sala. Número 5.
não é muito provável eles, aceitar o trabalho. Complete a frase com aceitarem. Portanto, a frase correta é: não é muito provável eles aceitarem o trabalho. Estes foram 5 números de exercícios que acabamos de praticar na tela. Espero que vocês perceberam sobre língua portuguesa. Até mais. Chegamos ao final da nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês perceberam bem. Porque a língua portuguesa é a única solução para facilitar a comunicação entre países da CPLP, ter emprego e outros na nossa vida. Assim terminamos a nossa aula de hoje. Eu, Bívio Simões, e ela, Maria Baquita, com a equipe que trabalha na mídia educativa, agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até lá!